e fica mais suave. Tudo aquilo que se torna conhecido é menos assustador, né? Então, falar de morte não é tenebroso. Falar de morte é um processo que se concluiu no momento que tinha que se concluir. Boa noite, galera. Meu nome é Tairine Meu nome é Cananda, e nós fazemos parte do Projeto Palio. um podcast educativo feito para difundir informações sobre cuidados paliativos. Então senta aí, Pega um café ou chá. e bora bater um papo. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial pra gente. É a Daniela Paiva. A Daniela é fisioterapeuta e trabalha com cuidados paliativos. Seja muito bem-vinda, Daniela. A gente te agradece demais por você ter aceitado gravar esse primeiro episódio com a gente. Fica à vontade para se apresentar. Então, eu sou Daniela, vou fazer 26 anos de formada, trabalho com oncologia em média 25 anos e com cuidados paliativos. Desenvolvi vários trabalhos e cursos nessa área, tenho mestrado em saúde coletiva e entendi algumas outras especializações. E hoje, realmente, a minha menina e menino dos meus olhos é oncologia e cuidados paliativos. Então, a gente pensou nesse primeiro momento em gravar um episódio de introdução ao tema dos cuidados paliativos. Então, partindo do tema que a gente pensou e que vai dar nome a essa primeira gravação do podcast, a gente pergunta, Daniela, O que são cuidados paliativos? São cuidados destinados feito por uma equipe multidisciplinar, ou seja, várias pessoas, com o intuito de promover qualidade de vida, diminuindo o sofrimento de pessoas desde o início do diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida. Ao contrário do que muita gente pensa, que cuidado paliativo é um quebra-galho quando não tem nada para fazer, pelo contrário. O cuidado paliativo, aí que temos muita coisa que fazer, porque ele não preza a doença, ele preza a vida humana. Isso é cuidado paliativo. E pegando um gancho um pouquinho no que você está falando, para quais pacientes esse cuidado se destina? A todos no momento do diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida. Hoje ele é muito aplicado a doenças na área da geriatria, né, doenças desmielinizantes, e na área de oncologia, onde a gente mais ouve falar sobre cuidados paliativos. Entretanto, se nós formos analisar, o hipertenso é uma ameaça, uma hipertensão é uma ameaça à qualidade, ao fim de vida, não é verdade? Não ameaça a vida, a continuidade da vida? Se a gente for olhar para esse lado, seria, mas a nossa realidade não é essa. Mal conseguimos hoje, né, ter abordagem paliativa naqueles pacientes que realmente precisam. Então, uma coisa talvez que a gente tenha que falar, então, cuidados paliativos não se destinam somente a pacientes terminais, como muita gente pensa. De forma alguma, absolutamente. Por quê? A concepção do cuidados paliativos veio de Elizabeth Kubler-Ross, Cecília Saunders, e a própria Cecília, ela tem uma frase que eu acho muito interessante, que ela diz assim: o sofrimento humano só é intolerável quando ele não é cuidado. E segundo ela, a gente tem 5 dimensões de sofrimento. Se a gente for analisar, essas 5 dimensões são as 5 esferas que o ser humano vive, que é a dimensão física, que nós da saúde normalmente nos atentamos para essa dimensão, que seria o sofrimento biológico, né, disfuncional, material. O sofrimento emocional, que são as concepções do eu, de quem o indivíduo é, da persona. O sofrimento espiritual, que é a conexão daquilo que é sagrado para ele, transcende a realidade humana. O sofrimento social, porque uma pessoa que tem um diagnóstico um diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida, ele não vai ter mais a mesma vida social. Algo vai mudar, o olhar vai mudar, a lente de olhar para a vida vai mudar. E o sofrimento familiar, todo o contexto familiar e as pessoas em volta sofrem com isso. Então, analisando por esse lado, são 5 dimensões do sofrimento que são abalados em qualquer diagnóstico de doença. É um acidente de carro que fratura uma perna, todas essas dimensões são abaladas. E Cecily Saunders fala dessa diferença do cuidado paliativo, da aplicação disso nos pacientes que têm essa ameaça da continuidade da vida. Por quê? Porque quando a gente tem um anúncio diz o seguinte: olha, a sua vida está extremamente ameaçada, você está com uma doença muito grave, vamos falar aqui da oncologia, por exemplo. Quando o paciente recebe um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que o paciente pensa é: eu vou morrer.
Sendo que, na realidade, todos nós vamos morrer, só que ninguém para pensar nisso. E aí gera essa dimensão quíntupla de sofrimento nele. E aí entra a equipe de saúde, a equipe do cuidados paliativos para abordar e manejar esses sofrimentos, para tornar a caminhada dele mais leve. Só que assim, a gente tem que ser muito sincera, como diz Ana Cláudia Quintana, a verdade, ela é igual antibiótico, ela tem que ser aplicada, ela tem que ser tomada, administrada, mas ela tem hora, ele tem posologia, ele tem dosagem, não é verdade? Ele tem tudo isso, e tem que sempre ser dita a verdade. Então, dentro do cuidados paliativos, a gente vê hoje a necessidade de começar pelo profissional, e daí a gente chegar a esse paciente, para realmente a gente oferecer esse acolhimento, essa abordagem com a nossa técnica, mas acima de tudo, a nossa humanidade, sobre aquele sofrimento. E tendo em vista toda essa sua experiência, né, essa área que você falou que trabalha já há 26 anos com isso, como que você vê os cuidados paliativos hoje no Brasil? Então, a gente está numa fase do cuidados paliativos bem promissora, onde se fala mais de cuidados paliativos. Até uns 5, 6 anos atrás, aqui na minha cidade, por exemplo, não tinha nenhum hospital com um setor exclusivo de cuidados paliativos. Não se falava isso. Ainda hoje, muitas pessoas, inclusive profissionais e pacientes que eu abordo, quando eu falo cuidado paliativo, ele acha, pronto, eu estou largado, não tem nada mais para fazer por mim e eu vou ficar às baratas, vamos dizer assim, né? Então, hoje eu vejo essa esperança de um cuidado paliativo mais consciente, de uma sociedade tanto científica como uma sociedade de pacientes e cuidadores com um pouco mais de consciência, mas ainda está muito aquém do que deveria ser. Hoje a queixa é muito grande e eu vejo isso no meu consultório, os pacientes falarem, nossa, fulano é tão desumano, me deu a notícia tão assim, parece que ele é tão indiferente com o meu sofrimento. Então, muitas vezes, o paciente sofre mais, não com o diagnóstico, mas com a indiferença que as pessoas que estão mais próximas dele, cuidando do sofrimento, que são os profissionais da saúde, têm quanto a ele. Então, assim, a gente ainda precisa muito, precisamos de movimento como vocês estão fazendo agora, movimentos de ligas de cuidados paliativos, eventos como a gente vai ter esse em outubro, voltado a pacientes, cuidadores e profissionais, para a gente trazer essa consciência do que é cuidado paliativo, porque a pessoa realmente se entrega à morte quando se fala que está em cuidados paliativos. Temos um caminho longo a correr, mas já estamos na caminhada. E uma coisa assim, pegando um pouquinho do gancho do que você estava falando, que a Thay perguntou para você da realidade dos cuidados paliativos no Brasil, como que você vê hoje, eu não sei nem se seria essa pergunta, mas na sua opinião, quais são as potencialidades e as limitações que os cuidados paliativos têm hoje, sabe? As potencialidades é porque a gente está vivendo uma população altamente senil, né? A gente tem um número muito grande de pacientes idosos, então a cada dia mais a gente tem que ter esse olhar, desse cuidado, porque realmente a geriatria, ela é uma das áreas que desponta nessa dimensão do cuidado paliativo. A oncologia, que é a segunda causa de mortalidade e morbidade do Brasil, seria também tanto emergente. Positivo, porque a gente já tem até filmes e novelas abordando isso com muita frequência. E negativo, que é uma barreira que eu entendo, são os profissionais já formados. Porque a gente veio de uma cultura, principalmente o médico, né? E eu falo da físio e dos outros profissionais sobre o distanciamento da relação profissional-paciente. E eu não vejo isso só com o médico, eu vejo isso em todas as áreas, mas parece que é mais assim infundido na medicina, né? De que eu não posso me envolver com esse paciente, se eu me envolver com ele eu vou me sofrer. E aquela fragmentação do cuidado, por exemplo, eu sou cardiologista, só me interessa o coração dele. Eu sou oncologista, só me interessa o tumor dele. Tá, só que não é um tumor, é um ser humano que está com uma doença tumoral. E quebrar esse conceito antigo, essa formação, essa construção engessada na mente desses indivíduos com mais tempo nessa área de trabalho, é mais complicada. Porque é mudar uma mentalidade, sabe? Por exemplo, eu que trabalho na área de oncologia, tenho colegas que começaram junto comigo,
nessa área, médicos, que se transformaram muito ao longo da carreira, se tornaram menos humanas, menos acolhedoras com o paciente. Aí eu falo, olha, como você mudou no início da carreira, você era tão mais acolhedora. Ela falou, não, mas é um jeito de me proteger contra o sofrimento. Eu não consigo ver dessa forma, porque é impossível um ser humano que cuida de outro ser humano ser alheio ao sofrimento dele, sabe? Então, quebrar essa barreira hoje é a grande dificuldade. Outra situação é quando se tem o Instituto de Cuidado Paliativo, uma unidade de cuidado paliativo, nós temos profissionais que não são capacitados a ter essa abordagem. Esse é outro demanda. Essa semana mesmo eu estava com uma paciente que veio a falecer ontem à noite, eu tive com ela na quarta-feira, e ela estava com home care, porque ela havia feito diretivas antecipadas, nós fizemos as diretivas antecipadas de vontade com ela, e uma das coisas que ela queria era morrer em casa, ela não queria ir para o hospital, e que ela amava música, e que ela não queria sofrimento, como a maioria das pessoas não quer, ninguém quer sofrimento, né? E aí eu fui na quarta-feira eu fui atendê-la, cheguei lá, ela estava com todo o aparato, monitorada, e uma técnica de enfermagem junto com ela, da unidade de cuidados paliativos que estava sendo responsável pelo caso dela. E aí eu vi que a técnica estava fazendo inúmeras tentativas de acesso venoso nela e não conseguia. Quando conseguia, estourava. Apesar da paciente estar inconsciente, à base de morfina, dava para, porque o paciente sente. Tanto que eu cheguei lá, comecei a conversar com ela e toquei a música que ela gosta, ela mencionou um sorriso e aumentou a frequência cardíaca, ou seja, ela não conseguia expressar fisicamente, mas ela estava ouvindo. E aí aquilo me incomodou muito, da técnica tentando. Eu falei assim, olha, nesse caso, essa paciente nos últimos dias, como ela está totalmente desidratada, tem que fazer hipodemo, tem que fazer outras técnicas nela. Não pode ser assim, né? Não é possível. Ah, mas eu não sei, eu tenho que tentar assim. Ou seja, uma técnica de uma unidade reconhecida da cidade que trabalha de cuidados paliativos, sem o preparo para trabalhar com o paciente de cuidados paliativos. Então, assim, não foi má vontade da técnica, é porque ela não lembrava de como fazer. Sabe? Então, essa é a segunda que eu creio, essa barreira, essa dificuldade da capacitação desses profissionais. E o que acontece? Eu sempre falei isso, para mexer com cuidado paliativo e oncologia, você tem que emergir, não dá para você andar num barco no mar, você tem que mergulhar no mar. Porque tem que passar por você. Para você ver o outro como um ser humano, você tem que se conhecer como ser humano, e não como uma máquina que cuida de um tumor, ou que cuida de um sofrimento, ou que cuida de uma doença. E muitos de nós não estamos preparados para isso, não estamos dispostos a isso, né? Porque é muito bom a gente ver os defeitos dos outros, e as dificuldades, as limitações, mas a nossa mesma não é. E é lindo, eu amo trabalhar com cuidado paliativo. Igual essa paciente está comigo há 16 anos, desde o diagnóstico do câncer, e quando o neto dela me mandou mensagem falando que ela havia, né, partido, me deu um alívio de saber que todo o processo com ela foi um processo tão límpido, tão leve, porque ela sabia desde quando veio a primeira metástase da possibilidade eminente de morte. E a gente foi conversando ao longo das sessões de físio, né? Eu não sou psicóloga, mas a gente foi conversando ao longo das sessões de físio. E ali a gente foi colocando para ela o conceito de morte, de vida, o que é importante para ela. No início ela tinha muita dificuldade de falar sobre a possibilidade de morte, mas ao longo do tempo que foi pegando aquela confiança, aquela interação, ela conseguiu fazer diretivas antecipadas. Eu participei da reunião com a família sobre as diretivas, a família aceitou muito bem o que ela queria, entendeu muito bem. Então foi algo muito suave, mais suave do que deveria ser. Sabe? Então eu vejo a família assim toda bem estruturada, mas isso que se dá? Capacitação do profissional que está ali abordando. Então seria essas duas grandes dificuldades hoje. Já que a gente acabou entrando no assunto, né? Você pode falar um pouquinho mais, então, para a gente, para os nossos ouvintes, o que são essas diretivas antecipadas? E também eu acho que a importância delas dentro dos cuidados paliativos. Sim. Diretivas antecipadas de vontade são diretivas que você coloca, são as suas vontades, que você quer que faça com você, caso você chegue numa situação de eminência de morte e você não possa responder. Por exemplo, um paciente que está em coma,
né, por alguma doença progressiva, alguma doença, um acidente, por exemplo, com falência total de órgãos. Aí a tendência natural da equipe de saúde é entubar aquele paciente, prolongar essa vida dele, mesmo sem chance nenhuma de retorno, prolongar um sofrimento e uma vida vegetativa. E será que o paciente queria isso mesmo? Se ele tivesse diretivas antecipadas de vontade, provavelmente ele poderia dizer, não, eu não quero que me entuba. Então, deixaria ele numa questão de terapia de conforto, que a gente diz, sem sofrimento, né? Com analgesia, com suporte de oxigênio para ele não sofrer sofrimento respiratório, e esperaria o momento certo de tudo parar. Essas são diretivas. O medo das pessoas de fazer as diretivas é de ser uma coisa engessada, mas na verdade não, a diretiva ela vai mudando, ela pode mudar a qualquer momento. Fora do Brasil, alguns países já têm o hábito de transformar isso em testamento vital, que seria a homologação dessa diretiva num cartório, para que não haja questionamento no momento. Por exemplo, igual essa paciente que eu atendi, ela colocou na diretiva dela que ela não queria de forma alguma ser internada no hospital no fim de vida dela. E ela não queria que prolongasse a vida dela, caso ela precisasse assim, ser entubada, ela não queria isso, ela queria o processo natural. E quando foi conversar com a família aceitou numa boa. Mas um outro caso, nós tivemos também, de uma paciente de câncer de boca em estágio bem avançado, e que ela colocou que ela já queria ir para o hospital, porque ela não queria que a família dela ficasse com aquela imagem dela doente dentro de casa, e que ela não queria ser entubada, ela não queria usar sonda nasogástrica, porque o tumor, como era de língua, né, aquilo realmente limitou a alimentação dela, ela não queria isso. Só que uma filha dela não aceitava isso. Não, não vou desistir da minha mãe, vamos colocar sonda. E o filho e o marido aceitavam a posição dela. E chegou o momento de colocar a sonda. E aí? O que faz? Ela bateu o pé e falou: eu não quero que coloque a sonda. Nas limitações de comunicação dela. Daí não colocou. Aí ela piorou muito. Levaram ela para o hospital e o médico ia fazer a intubação. A filha: eu não quero que faça a intubação. O marido e o filho: eu quero que faça a intubação. O marido e o filho: não, nós não queremos, porque minha mãe não queria isso. A sorte é que ela tinha feito as diretivas antecipadas de vontade, tinha assinado, e o médico que cuidava dela nesse hospital já era médico dela há mais tempo. E nem era médico de cuidado paliativo. E eles não intubaram. Ficaram acompanhando ela até no processo, né, natural da morte. E a filha ficou extremamente revoltada, gerou um desconforto entre a família. Então, assim, o mais importante aí não é a família, não sou eu que eu acho, é o paciente. Ele é dono da vida dele, ele tem todo o direito. E lembrando, gente, que diretivas antecipadas foi uma pergunta que me fizeram uma vez, se não é eutanásia. Não tem nada a ver com eutanásia, porque é o processo natural de morte, sem sofrimento. Sabe? Uma intubação, por exemplo, é o prolongamento da vida. Uma sonda nasogástrica, para uma pessoa que não está conseguindo se alimentar e está num estado extremamente fragilizado, é um prolongamento de um sofrimento. Agora, tem paciente que escolhe: não, eu quero que vá comigo até o último segundo, o último recurso. Por isso que é importante. E sabe uma coisa interessante? Essa questão das diretivas antecipadas não é só para quem está em cuidado paliativo, porque pensa comigo, se eu sofro um acidente, né, e sei lá, me dá uma morte cerebral, uma coisa assim, a minha família nunca vai querer que desligue, a minha família nunca vai querer, porque é um momento muito delicado para a família decidir. Agora, se eu já converso isso com a minha família, se eles já sabem do meu ponto de vista e da minha vontade, mesmo que eu não tenha isso por escrito, eles já vão saber. E vai ficar leve para todo mundo, do que a família ter que decidir sem antes ter conversado isso com a pessoa. Então, se a gente for pensar, todos nós já deveríamos ter diretivas antecipadas de vontade, porque a morte pode ser a qualquer momento, não é verdade? Não é só mediante uma doença, né? Pode ser a qualquer momento. Então, assim, hoje tem um site, tem um aplicativo, eu não sei se vocês conhecem, que quando eu dei palestra para vocês eu falei dele, da Sociedade Brasileira de Gerontologia, que é um aplicativo chamado Minhas Vontades. Você baixa o aplicativo
E lá tem algumas perguntas que você vai respondendo e tal, como se fossem as suas diretivas antecipadas de vontade. Apesar de que eu acho que ela, assim, ainda falta algumas coisas, mas você vai construindo a sua com o seu paciente, ou a sua mesmo, com a sua família, ali, de acordo com que música que eu quero que toque no momento que eu tô, que tipo de pessoas que eu quero estar ao meu redor, o que eu quero fazer, o que eu não quero que faça de forma alguma. Então, assim, é muito importante isso, né? Respeitar a pessoa que é mais importante naquela história, que é o próprio paciente. E querendo ou não, acho que essa conversa também com a família, ela facilita um pouco, né, essa partida, porque o momento da morte é um momento muito pesado para a família, né? Sim, sim, sem dúvida. E hoje existe um tabu de falar sobre morte, né? As pessoas não falam sobre morte que atrai. Gente, a morte é uma realidade, é a única certeza que nós todos temos. E falar de morte não atrai, torna ela mais suave, porque o que mais assusta na morte não é a morte em si, porque todos nós nascemos sabendo que vai morrer. O que nos assusta é como vai ser o processo, porque ele é desconhecido. Apesar de distintas crenças acreditarem em coisas pós esse processo, mas a passagem do processo é desconhecido. E o desconhecido é assustador. O que faz a gente mais sentir medo, ou é uma comunicação, uma concepção errada daquilo, como é o diagnóstico do câncer, eu tenho câncer e vou morrer, é uma concepção absolutamente errada, porque hoje a gente sabe que o nível de sobrevida do câncer tem aumentado, né, ao longo das terapêuticas mais avançadas. Vê aí o número de pessoas com terceira idade como tem crescido, né? E também essa abordagem dessas pessoas. Então, se a gente for pensar, a morte vai acontecer a qualquer momento. E quando você começa a falar por ela, como eu quero que seja, é como sonhar uma faculdade, sonhar um casamento, pensar como vai ser o seu fim. Né? Eu brinco assim, é, humanamente dizendo, eu não pude escolher a meu nascimento. Então eu posso escolher o fim da minha trajetória, né? Mais ou menos assim, como quer que seja. E fica mais suave. Tudo aquilo que se torna conhecido é menos assustador. Né? Então falar de morte não é tenebroso. Falar de morte é um processo que se concluiu no momento que tinha que se concluir. Assim, é lindíssimo escutar você falando, né? A gente vê a paixão que você tem pela área e a gente queria te perguntar o que te motivou a trabalhar com os cuidados paliativos. Olha, estar na oncologia. Estar na oncologia me motivou muito. Primeiro eu comecei com a oncologia, até porque quando eu formei, nem tinha especialização em fisioterapia oncológica. Eu sou uma das 8 pioneiras de fisioterapia oncológica no Brasil. Isso foi em 99, mais ou menos, 98. 97, 98. Trabalhar com oncologia foi uma identificação mesmo, assim, eu me apaixonei pela área e fui crescendo ao longo desse processo e eu tinha um apreço muito grande, principalmente por aquelas pessoas que tinham muito sofrimento. E isso foi passando, e aí tinha uma psicóloga amiga minha que estava fazendo mestrado junto comigo, e ela fazia cuidados paliativos. Eu falei, gente, mas eu não entendo muito bem o que é isso, cuidados paliativos. Foi tão engraçado, foi mais ou menos em 2009. Não entendo muito bem o que é cuidados paliativos e tal. Aí comecei a pesquisar e um dia eu ouvi o TEDx da Ana Cláudia Quintana. Eu falei, cara, é isso. Gente, essa mulher pensa como eu. Tem alguém que pensa como eu, né? Porque todo mundo, eu sempre fui muito criticada por me envolver com os pacientes. A Ana Luísa sabe, né? Já trouxe até paciente para dormir em casa, assim, que estava muito fragilizada. Mas eu não me sinto que eu envolvo, eu sinto que eu acolho o ser humano, eu não vejo ali a patologia, eu vejo o ser. E quando eu descobri o curso da Ana Cláudia e fiz a formação com ela, foi um alívio tão grande para mim, porque na verdade aquilo cientificou o que eu via de atuação de um profissional com uma pessoa, um profissional de saúde com um paciente. Então, para mim, realmente, estudar cuidado paliativo foi libertador. Tipo, agora não sou só eu que penso assim, eu tenho evidência científica que me respalda a fazer isso. Me deu mais coragem, sabe? Assim, de defender o outro e defender essa área do paliativo, porque realmente é lindo. Igual eu falo para os meus alunos e falo sempre que eu dou palestra, gente, olhe todos os pacientes que você for tratar, até aquele que vai tirar uma pintinha que não tem problema nenhum, como um ser humano, que gostaria de ser acolhido,
Porque uma pessoa que busca um profissional de saúde, ela está com alguma fragilidade, até na estética. Ela está com uma alteração da autoestima porque está com uma ruga a mais. Isso tem que ser negligenciado, deixado para trás? Não, é um ser humano. E atrás daquela busca tem uma gama de fatores. E aí me motivou a fazer psicanálise, para conseguir compreender um pouco melhor a dimensão do ser e abordar essas pessoas de uma maneira mais profunda. Porque foi assim, eu fiz a formação de cuidados paliativos e eu fiz a capelania dentro do cuidados paliativos, a formação. E aí eu vi uma conexão muito próxima da espiritualidade com o emocional, com a psique humana. Aí eu pensei, não, eu tenho que me aprofundar mais um pouco na psique. Então eu estou concluindo agora o curso de psicanálise, para poder fechar e tentar acolher melhor. Sabe o que é lindo, gente? Porque quando você pensa em fazer aquilo para o outro e se permite passar pelo processo, viver o processo, você é transformado também. Então, o que você faz para o outro acaba sendo uma coisa tão natural, sabe? Não é forçado, é natural. O amor, o acolhimento, e as pessoas veem isso nos seus olhos, na sua expressão. É muito lindo, assim. Acho que todo mundo tinha que fazer cuidado paliativo. A gente está quase indo para essa área também, assim. Todo mundo, cara, devia fazer cuidado Eu acho, paliativo para se tornar mais, descobrir-se como humano. sim. Eu acho muito bonito ver você falando, porque, querendo ou não, uma postura, eu acho que dentro dos currículos de saúde no geral, você tem um pouco desse distanciamento do paciente, né? É uma visão que está mudando recentemente, mas ainda, querendo ou não, é um espectro que está presente lá. Mas, Isso. assim, deve ser muito difícil lidar com o sofrimento dos pacientes, assim. Como que é isso para você? Porque é uma dúvida, assim, que constantemente a gente tem. Porque são pacientes que, logicamente, não estão, né, em estado terminal. A gente aprendeu aqui que cuidados paliativos não são somente para pacientes terminais, mas como que é lidar com esse sofrimento, sabe? Olha, Dalai Lama tem uma frase que eu acho que vai resumir muito isso. Ele diz o seguinte: que a dor é inevitável. Eu não escolho não sentir dor, eu simplesmente sinto, com um diagnóstico, com uma situação de saúde. Mas o sofrimento frente àquela dor, aí ele é opcional. Existem sofrimentos, o sofrimento, na verdade, ele aperfeiçoa o nosso ser. A cada etapa muito difícil que você passa, você se torna mais forte diante daquilo. É como uma graduação. Vocês podem olhar para a sua própria vida. Passei por um grande sofrimento e aquele sofrimento, eu tive um grande aprendizado diante daquilo, porque no sofrimento, as nossas barreiras, vamos dizer, sociais, elas caem por terra. O que vale é o que está dentro de você. E o que está dentro de você é confrontado sem essas barreiras. Então acaba se tornando mais forte do que você era antes. Entretanto, algumas pessoas com uma estrutura formacional, assim, intelectual ao longo da sua vida, ela tem mais dificuldade de subir esse degrau da maturidade frente ao sofrimento. A maturidade vem pelas experiências positivas e negativas, e as negativas são sofrimentos. Então, o que eu entendo disso? Eu acrescento que o sofrimento ele é opcional da seguinte forma: ou ele me constrói, ou ele me destrói. Ou eu pego aquele sofrimento para me gerar bagagem e estrutura para que eu me torne uma pessoa melhor, sempre para mim primeiro e depois para o outro, obviamente. Ou eu pego aquela bagagem e me coloco numa vitimização, numa autocomiseração, tipo, ó céus, ó vida, e aquilo me paralisa. Ou me torna uma rocha, que eu não me envolvo com o sofrimento do outro. Eu coloco uma capa e eu não me envolvo, eu viro uma pedra de gelo. Essa escolha é individual. E com os meus pacientes não foi assim também, é uma construção. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com oncologia, eu trabalhava numa clínica que atendia todas as especialidades da onco. E eu teria, obviamente, que tratar todos os pacientes que vinham a mim. E eu tinha muita dificuldade de tratar criança, porque eu tinha 2 filhos pequenos. Hoje eu sei que é por causa disso, mas eu tinha muita dificuldade de tratar criança. Eu ia para casa, eu chorava, eu sonhava com a criança. Meu telefone tocava, eu ficava morrendo de medo de saber que a criança estava. Sabe, era um sofrimento que estava me destruindo. Eu não estava conseguindo, através daquele feedback sentimental, conseguir construir estruturas para auxiliar mais aquela mãe. Teve uma vez que eu fui atender um menino, e na época a Ana Luísa tinha a mesma idade dele,
E ele falando, ai, tia Dani, eu tô sofrendo muito, tá doendo muito, tia Dani, não deixa eu tomar injeção. Gente, eu comecei a chorar na frente do menino. Eu falei, opa, não posso. Aí eu procurei a direção e falei, olha, se vocês não se importassem, eu não gostaria mais de atender pediatria, eu não tenho estrutura para isso. Ou seja, eu reconheci a minha fragilidade. Eu reconheci que naquele ponto, aquela experiência, eu sentia a dor, mas aquela dor estava gerando um sofrimento que me debilitava e não que me construía. Hoje é diferente. Hoje eu atendo criança, porque eu já tenho essa estrutura. Mas há situações, vou falar para você, você nunca sofre? Sofro. Mas eu tenho um aprendizado, hoje eu consigo absorver. Primeira coisa, assim, eu digo que trabalhar com oncologia é um dom. Porque se você sofrer se destruindo, você nunca vai ter ferramentas para ajudar o outro. Você vai ser uma indiferente naquela situação, ou você vai ser extremamente agressiva naquela situação. Agora, se você atende uma pessoa com aquele... Não estou falando de emoção, eu estou falando de ser. Do que você é como humano e atende o outro como humano, você vai dar um afeto para ele que vai acolher e vai, com certeza, influenciar muito no prognóstico daquele paciente. Então, eu falo que existe dom para isso. Por exemplo, eu não conseguiria trabalhar com uma área que não tem tanta profundidade, mas se a gente for pensar, todas as áreas da vida têm profundidade, né? Dependendo do ponto de vista. Então, hoje, o que a gente precisa, porque a gente na formação, e vocês sabem disso, na nossa formação, na faculdade, a gente não aprende a ser humano, a gente aprende a ser profissional, como se fossem duas coisas distintas, né? No momento que você veste o jaleco, você é um profissional. Tira o jaleco, você volta a ser humano. Mas não é assim. A mesma Daniela que veste o jaleco é a mesma Daniela que não veste o jaleco. Então não tem como eu separar o afeto, a questão da compaixão pelo outro. Isso é único no ser. O ser que separa isso tem algum problema, está fragmentado. Vamos aqui para psicanálise, vamos tratar isso. Mas a gente precisa ter esse olhar. E assim, com certeza você teve muitos aprendizados nessa área, né? E a gente queria te perguntar assim, quais que foram aqueles que mais te marcaram? Se teve alguma experiência ou algum paciente que se eleva assim no seu coração para a sua vida? Nossa, são tantos, são muitos, muitos, muitos. Eu vou contar até um cômico, sabe, que foi assim hilário para mim essa situação. Era um paciente de câncer de língua e, e ele tinha um linfedema de face muito grande, estava fazendo quimio, rádio, e eu tratava daquele linfedema dele. Já tinha passado por várias mãos de vários profissionais e ninguém falava que adiantava tratar e tal. E a esposa dele sempre ia com ele. E ali muitas conversas, porque eu falo que eu tenho a sorte de estar com o paciente 3 vezes por semana e tocando o paciente. Então isso ajuda a estreitar o vínculo, né? E ele conversa vai, conversa vem, e ele me contava as histórias da vida dele, que ele era grande agricultor e pecuarista, então ele viajava o mundo inteiro, levando o gado dele para exposição, e que ele sempre tinha aquela vaca que era a principal e tal, eu não vou lembrar dessa história. Aí esse paciente veio a falecer, passou um tempo, a esposa dele esteve lá na clínica, foi levar um mimozinho para cada um, mas ela queria falar especificamente comigo. Aí ela falou assim: olha, Daniela, o meu esposo gostou tanto de você, nós somos tão gratos por tudo que você fez e tal, que ele pediu antes de morrer que o nome da vaca que tem mais valor fosse o seu nome. Então ele batizou a vaca, que é assim, que ganha muitos prêmios como Daniela, ou seja, para ele talvez era o que tinha mais valor. E eu, olha que lindo, que legal, né? Tipo, eu fiquei meio assim, assustada com aquilo, mas achei muito cômico, mas era uma atitude de um carinho, assim, incrível, né? Teve uma situação também de um paciente de câncer de pênis, com linfedema de bolsa escrotal, já com metástase, então ele tinha uma bolsa escrotal muito inchada, e até assim, mais ou menos, o joelho. E também era um paciente que já tinha rodado vários lugares e todo mundo não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Aí o radioterapeuta dele me chamou e falou: Dani, será que a gente consegue fazer alguma coisa? Eu falei: olha, a gente pode tentar. Não temos nada na literatura. E quando eu atendo homem, assim, eu peço sempre para ter um acompanhante junto. Se é casada, a esposa, porque
é um tipo de conduta que tem que ser diária, e às vezes o paciente fica muito dispendioso e diariamente, todos os dias na fisioterapia. Então, eu ensino o cuidador principal com ele a cuidar também. Então, a esposa dele acompanhava as sessões e eu via assim, uma certa animosidade entre ele e a esposa. Aí, com o tempo, muita conversa entre ele e a esposa, nós descobrimos que ele teve câncer de pênis porque ele era um homem que pulava muita cerca. Ele era viajante, né? E pulava muito a cerca. Ela tinha tido vários episódios de várias doenças e ele teve o câncer de pênis por isso, né? E aí existe uma revolta muito grande entre os dois. Eu vi aquela animosidade. E eu ensinei ela, a esposa dele, a fazer o enfaixamento da bolsa. Ensinei a esposa dele a fazer a drenagem da bolsa, a cuidar daquilo, como que fazia, como que colocava o filtrozinho para ele urinar, porque ele só tinha um coto ali na saída do pênis e tal. E passou. Aí, esse paciente veio a óbito, era um paciente de cuidados paliativos, ele deve ter ficado comigo uns 6 meses, mais ou menos. E passado um tempo, a esposa dele, que era muito fechadona, assim, carrancuda, foi lá no consultório para conversar comigo. E eu disse, ai meu Deus, o que ela vai falar, né, depois de um tempo? Aí ela foi me agradecer, até, eu acho que eu tenho o cartãozinho dela até hoje, porque desde que ele adoeceu, ela passou a cuidar dele. Já estavam separados, mas ela resolveu cuidar dele quando ele adoeceu. Mas existia uma mágoa muito grande no coração dela a respeito da situação a qual eles viveram. E com a fisioterapia, com o tempo ali que a gente passava junto e conversando sobre vida de casal, aquela coisa, ela começou a descobrir com ele uma nova maneira de relacionar intimamente, através do cuidado que ela tinha que fazer com ele todos os dias. E que os últimos dias de vida dele foram os melhores dias da vida deles. E ela era muito grata por isso, porque ela sempre lembrava de mim disso. Então, assim, isso foi uma coisa que, uau, me marcou muito. Fora que eu falo que a maioria das minhas amigas são ex-pacientes, né? Porque a gente faz um vínculo tão grande e esse vínculo acaba servindo para toda a vida, né? Tem N histórias, eu poderia ficar aqui a noite inteira dizendo, mas são muitas histórias. A Ana Luísa sabe de várias, mas são muitas histórias, como vemos. Acho que a gente pode fazer até um episódio só para contar Essas histórias, são lindas histórias, sabe? São histórias emocionantes. Por isso que eu falo assim, quando a gente chega no fim, que a gente está vendo que a vida está chegando ao fim, a gente passa um filtro na nossa mente e a gente vive de uma maneira completamente diferente. É como se a justiça própria parasse de existir. Os conceitos de que eu sou melhor ou que o outro é pior, eles não existem. Isso não importa, sabe? Os seus valores mudam. Eu falo para os pacientes o seguinte, que quando a gente tem um diagnóstico, por exemplo, do câncer, né? É como se eu passasse por um túnel todo escuro, frio, que eu já ouvi falar que esse túnel é tenebroso. Mas ao passar por esse túnel, quando eu começo a caminhar, eu vejo que tem uma florzinha aqui, um outro líriozinho ali, vem uma brisa fresquinha. E quando eu passo pelo túnel, eu não sou a mesma pessoa. Porque eu deixei para trás tudo aquilo que não carrego dentro de mim. Eu deixei para trás aquilo que está fora de mim, que é os conceitos que as pessoas colocaram sobre mim, que é as capas que eu tive que colocar para viver numa sociedade. Isso não me importa mais. O que me importa é o que está aqui dentro. Porque eu vejo que a maior angústia das pessoas no processo de morte são as coisas que foram ditas e não desditas e aquilo que eu deixei de dizer para você que eu queria ter dito. São as coisas não resolvidas. Então, eu sempre falo, gente, não pense que você está nos seus últimos dias de vida. Será que você agiria dessa forma nessa situação? Ou será que você relevaria essa situação? A gente tem que viver como se fosse o último dia, porque, como diz Renato Russo, se a gente for pensar, amanhã não existe amanhã. Se você parar para pensar, na verdade não há amanhã, não é? Então a gente precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque isso nos faz ser melhores. E a gente vive numa sociedade muito imediatista, que a cada dia nós temos que ter mais e não ser. Então eu acho que trabalhar nessa área reforça isso em mim, por isso que me constrói muito, me faz a cada dia uma pessoa melhor. Eu devo muito a todos aqueles que passaram pelas minhas mãos. Eu falo que eu me sinto honrada por eles deixarem eu tocá-los, porque hoje eu quero absorver cada coisa deles, assim, para que eu possa me tornar cada dia melhor nisso.
Assim, é esplêndido você falando sobre a profissão com tanto amor, assim, eu acho que até concordo comigo. E assim, uma coisa que eu acho que a gente queria te perguntar é que dica que você dá para uma pessoa que queira trabalhar com cuidados paliativos, independentemente da área? Primeira coisa, conheça a si mesmo. Temos que conhecer. E olhe para você e diga: eu tenho humanização ou eu sou uma humana? Porque hoje é muito ter, né? É ter o cabelo bonito igual da atriz, é ser, ter o título, mas não exercer. E fazer um curso de cuidado paliativo, porque realmente se emergir dentro daquilo. Uma frase da Elizabeth Kubler-Ross, que ela diz que quando tocar um ser, quando tocar um paciente, lembre-se que é um ser humano tocando outro ser. Porque, como eu falei anteriormente, às vezes as pessoas cuidam das patologias, não cuidam do paciente. Não interage o paciente na sua história, você é dono da vida dele, você é dono do remédio que você vai dar, você é dono da conduta que você vai fazer. Nem para perguntar para o paciente qual o ponto de vista dele. Não para explicar para ele, na linguagem dele, que universo que ele está entrando. Ele tira suas próprias conclusões baseado naquilo que você informa de uma maneira muito objetiva e autoritária. Então, pare e olhe para você mesmo. O que você está fazendo para tornar... Realmente, não é uma fala aleatória, mas para se tornar uma pessoa melhor, para fazer o melhor para o outro. Porque quando você olhar um paciente ali na sua mão, você não tem que olhar o que aquele paciente pode te dar em termos financeiros, retorno de reconhecimento, qual que é o seu sucesso mediante o tratamento dele. Não, não, não. O seu sucesso na vida dele. O que ele vai levar para a morte a seu respeito. Entende? Porque um paciente, por exemplo, já na fase final de vida, ele está já certo que ele vai passar pelo processo pela morte por aquilo. E o que ele vai levar consigo? A mensagem que eu recebi hoje do neto dessa paciente minha, que faleceu ontem à noite, uau! Meu marido estava no carro comigo, eu coloquei o áudio, uau! Assim, eu me emocionei, eu chorei, sabe? E vou ao velório porque o cuidado paliativo não é só enquanto estamos com o paciente, envolve todo o contexto familiar. Então, como eu era muito presente com a família, eu estarei lá no domingo junto com a família. Então, assim, vai além disso, sabe? Eu me importo com aquela vida. E hoje o que as pessoas estão precisando é de amor. As pessoas estão confundindo amor próprio com egoísmo. Amor próprio, não tem como você ter amor próprio sem amar o outro. E amar o outro é pensar no outro como se fosse você mesmo. Eu acho que é isso que a gente está precisando. Assim, a pergunta que eu acho que a gente quer fazer agora casa muito com o que você está falando. A gente entende, a partir do que você fala, que cuidados paliativos falam muito sobre qualidade de vida, sobre como viver a vida de uma maneira digna. E eu acho que uma pergunta um pouco pessoal, mas que a gente queria te fazer é que o que, na sua opinião, faz a vida valer a pena? Viver. Viver naquilo que são as prioridades da sua vida. Você sempre tem que analisar o que realmente tem valor na sua vida, o que tem realmente valor para a vida. Um exemplo que eu dou para as pessoas é, por exemplo, os egípcios, né? Os antigos egípcios, eles tinham a tradição de acumular riquezas e levar as riquezas e todo o nome que eles construíram ao longo do reinado para o túmulo. E hoje tem enriquecido vidas e o pó deles está lá. E, e o que eu levo para minha vida disso é, hoje, para mim, o que é mais importante para mim hoje é a minha conexão com o meu sagrado que me faz me ajudar a fazer as escolhas certas aqui. Hoje eu tenho como mais importante aquilo que as pessoas não dão importância, que é meu tempo. Porque tempo é algo abstrato e relativo. A vida se inicia ao nascimento e acaba à morte. A linha entre o nascimento e a morte é chamada de vida, que é dado por tempo. Na nossa linguagem humana é cronológico, anos de vida, anos e meses de vida. Mas na nossa concepção transcendente espiritual, ela é relativa por quê? Porque eu posso transformar um ano como se fosse uma eternidade
e eu posso transformar um ano como se fosse um minuto de vida, porque eu perdi tempo. Isso tem a ver com qualidade. E o que é qualidade de tempo? A qualidade de tempo é você fazer algo que te constrói e não que te destrói. Hoje as pessoas confundem qualidade de tempo de vida com coisas que são autodestrutivas. É ou não é? Drogas, bebidas exageradas, comportamentos compulsivos. Isso é autodestruição. Então, isso, na verdade, você está estreitando muitas vezes até esse tempo cronológico chamado vida. Então, hoje, para mim, eu, Daniela, cheguei à conclusão que o mais importante para mim hoje é o meu sagrado e a minha família. Então, hoje, a minha prioridade é tempo com a minha família. É fácil fazer isso? Não é, porque é remar contra a correnteza da sociedade que a gente vive. A gente vive numa sociedade que cobra muito da gente, exige que a gente seja máquinas e que a gente seja altamente superficiais. E esses momentos com família, para mim, é muito importante. Estar ali ouvindo, aqui, simplesmente ouvir, isso é muito importante. Hoje as pessoas precisam ter tempo, as pessoas estão carentes de ouvir, de serem escutadas. Ninguém quer te ouvir. Ninguém quer ouvir seus problemas. As pessoas querem ver você no Instagram se dando bem, que é fake, muito fake. Mas isso para mim é importante. Isso para mim é qualidade de vida. Qualidade de vida para mim hoje não é ter N títulos. Aí você me pergunta, se fosse no início da sua carreira, com a cabeça que você tem hoje, você faria tanta especialização quanto você fez? Eu tenho 8 especializações. Eu não faria tantas. Eu priorizaria mais tempo com a minha família. Mas é porque eu fiz esse tanto e deixei de tempo com a minha família que hoje eu sei que não valeu a pena. Que tinham coisas mais importantes, mais eletivas na minha vida. E a gente ajuda os pacientes a fazerem isso e a gente aprende com eles a fazerem isso, sabe? O que é importante para mim realmente, o que tem valor, o que eu vou levar para mim, dentro de mim, que é eterno, porque a nossa alma e espírito é eterno, agora a carne perece. Então, o que é externo, material, já se foi, mas o que tem lá dentro? Eu tenho certeza que a minha conexão que eu fiz com essa paciente, ela vai levar para onde ela for, né? Se fosse simplesmente só um cuidado técnico. E ficou marcado nela e na família dela, que é atitudes de amor. Claro que eu preciso do profissional, sem dúvida, não estou descartando isso, mas não é o mais importante. O que é mais importante para você? Tem 2 perguntas que eu me faço todos os dias e que eu aconselho vocês a fazer. Qual é o seu maior sonho? E qual é o seu maior medo? Quando a gente fala de sonho, imediatamente vem na nossa mente um conceito presente, tipo, o meu maior sonho é formar e passar na residência rápido. Meu maior sonho é casar com, sei lá, meu maior sonho é ter um carro. Mas vai muito além disso. Você pode ver que a maioria que as pessoas falam sonhos são tudo materiais. Não é verdade? Só que matéria se perde, se rouba, né? Ultrapassa. Mas qual é o maior sonho e seu maior medo? Isso já é o norte para você pensar. E se amanhã não existir? O que eu deixei de fazer e o que eu gostaria de fazer? Pensa que amanhã é seu último dia de vida. O que eu faria hoje? Eu ligaria para minha irmã, que eu falei mal com ela da última vez. Eu ligaria para me conciliar com ela. Eu acho que eu reveria aquele negócio. Eu acho que eu vou ligar para fulano e pedir desculpa. Sabe? Essas coisas que esses pacientes fazem assim numa naturalidade. É muito lindo, gente. É muito lindo. É muito lindo. Então, gente, é com essa reflexão que a gente encerra o primeiro episódio do nosso podcast. Mas antes, a gente queria te agradecer muito, Daniela, por a gente está chegando a quase 40 minutos dessa conversa boa, maravilhosa. Assim, é inspirador ver você falando sobre o quanto você ama a sua profissão e também sobre a importância da sua profissão. Muito obrigada por ter topado essa ideia de participar desse primeiro episódio com a gente está muito feliz. Sempre pode contar comigo. A gente tem certeza, assim, que as suas palavras vão deixar uma marca duradoura no coração dos nossos ouvintes, porque foi lindo demais escutar você falando com tanta paixão sobre a sua profissão. Eu fico feliz. E eu quero só terminar aqui, deixando uma frase para vocês. Pode dizer? Claro, fica à vontade. Frase do Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há.
Obrigada, meninas. A gente A gente agradece agradece. você. É muito bom, muito Eu gratificante. acho que não tinha como eu me apaixonar por outra área, não ser cuidado paliativo, né, gente?